Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da Bíblia. A hora para tudo durante o dia, mas a hora sagrada, especialmente para o momento da comunhão, para o estudo da palavra. E eu te convido mais uma vez aqui agora no nosso segundo tema. Não se esqueça, aprovados ou reprovados no juízo, no tribunal, no julgamento. O tema de hoje, a salvação a todos. Cristo veio. E lá em Gênesis, o Criador apresentou a promessa para Eva de que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, iria vencer para conquistar de volta a salvação. O texto então para hoje é São Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Jesus chega agora diante da sociedade e ele apresenta agora a sua proposta de vida. São Mateus capítulo 11 e o versículo 28. É muito interessante esse texto porque diz o seguinte: vinde a mim. Jesus está fazendo um convite para o ser humano, para todos que tivessem a oportunidade de ir a ele. É um convite aberto, sem exceção, sem acepção de pessoas. Então ele diz, todos que quiserem podem vir, vinde a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, desgastados, tristes, sem esperança, todos aqueles que estiverem ou souberem da questão da perdição. Eva pecou e ela então trouxe condenação, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, para que o ser humano não morresse, Cristo veio para morrer, para dar a vida ao ser humano. Então o convite que Jesus faz hoje é para todos. Não tem esse negócio de predestinação para a perdição. Muito pelo contrário, a predestinação é para a salvação. É para que todos que quisessem, todos que aceitassem, eles podem alcançar a salvação em Cristo, ok? Na serpente, Adão e Eva, eles estavam perdidos. Em Cristo, com a promessa, eles estavam agora com a oportunidade da salvação. Mas para que isso aconteça, é necessário viver com Cristo, se relacionar com Cristo. E ele diz isso em João capítulo 15, que ele é a videira e nós somos os ramos. E que se nós permanecermos ligados a ele, ele vai permanecer conosco. Agora, eu quero te convidar para hoje a salvação para ir a Cristo. Está em Salmos 63 e o versículo 2. O salmista apresenta aquilo que deve ser o anseio do coração, aquilo que deve ser o desejo do coração. Salmos 63 e o versículo 2 diz assim, 65. Salmos 63, diz assim, ó Deus, verso 1, Tu és o meu Deus forte. Nós encontramos aqui Davi fazendo a declaração a respeito de Deus. É o Deus forte, é o Deus soberano. Eu te busco ansiosamente. Há um anseio no coração do salmista por buscar a Deus. Mas o que Deus tem para oferecer? O que Deus pode oferecer que é tão bom que a gente deve ansiar buscar diariamente? Ele diz, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta, sem água. Olha que coisa interessante. O salmista está falando que Deus é a fonte de água que sacia a sede da alma, que sacia a sede do coração. Há muitas fontes hoje, fontes estas perigosas. Olha, há muitas fontes de prazeres pecaminosos, prazeres deste mundo. Sabe, há muitas pessoas, eu não sei, quem sabe eu estou falando para alguém aqui, que tem buscado fontes e essas fontes não têm saciado a sede da sua alma, não têm verdadeiramente proporcionado refrigério para o seu coração. Então vá a Deus, aceita o convite de Cristo, e o convite de Cristo é para ir a Ele, e aquele que vai a Cristo vai à salvação, porque Cristo é o Salvador. Cristo foi aquele que morreu na cruz. A sua morte na cruz proporciona para nós a salvação.
Mas o que é a salvação? Você pergunta. Você pergunta para mim agora, Jurandir, o que é a salvação? Sabe, a salvação, ela é uma experiência maravilhosa. Qual é a experiência da salvação? É a experiência de alívio para o coração. É a experiência da esperança e da certeza de um dia viver em um mundo melhor do que esse. O mundo era maravilhoso antes do pecado. Porém veio o pecado e o caos tomou conta, assumiu. Por isso hoje o convite que eu faço para você, vá a Jesus, aceita o seu convite, aceita o que Ele tem para oferecer para nós. Cristo tem para oferecer para nós a paz e a alegria. Eu quero lhe convidar para abrir a palavra de Deus novamente agora em São João capítulo 14 e o versículo 27. Olha o que a Bíblia diz para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou-la dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje nós vivemos em um mundo cheio de angústia. Jesus oferece a paz, o alívio para o coração. Você vai continuar tendo problemas, mas você terá paz. Você continuar tendo tribulações, dificuldades. Porém, quando nós estamos com Deus, Jesus ele diz que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Quando passarmos pelas dificuldades, Ele será presente ao nosso lado. Ele vai estender a mão para nos erguer, para nós avançarmos. O último texto para hoje é ficar bem claro para você e para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 9. A Bíblia diz assim para nós. Porque Deus não nos destinou para a ira, para o juízo de reprovação, para um tribunal que vai condenar, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante Cristo. Nós estamos falando esta semana sobre aprovados ou reprovados no juízo, no tribunal. Nós sabemos que Deus é juiz. Não é porque Deus é amor que Ele não vai reprovar, que Ele não vai condenar. Entrará no céu, receberá a salvação eterna aquele que for digno. E a nossa dignidade, ela está em Cristo. É por isso que nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aceita a salvação, abrace a salvação de Deus, você receberá a paz, você receberá a água que refresca a sua alma, a água que alivia o seu coração. Vamos orar? Senhor bom Deus, obrigado, porque através da Tua palavra nós conhecemos a salvação em Cristo. Nós queremos aceitar o convite e irmos a Ele e nos entregarmos a Ele, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.